O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou que não será candidato à presidência da República neste ano. Ratinho Júnior era cotado como possível candidato do PSD para disputar o pleito eleitoral junto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos para a matéria aqui no nosso tablet. Vamos colocar em tela aí para quem está nos assistindo, para poder ver a matéria aqui do nosso portal Metrópolis, por favor. Bom, a matéria aqui do nosso portal fala o seguinte, olha, Ratinho Júnior desiste de pré-candidatura à presidência e a matéria que vocês estão vendo aí no fundo, e tá aqui, ó. Ontem, Ratinho Júnior pegou a todos de surpresa. Na segunda-feira à tarde, ele acabou falando a todos os brasileiros que desistiu da sua campanha eleitoral à presidência da República. Foi uma decisão pessoal, uma decisão familiar do governador do Paraná, que vai continuar aí o seu mandato até o final do ano. O seu comunicado, ele afirmou que tomou a decisão de sair da corrida presidencial após a conversa com a sua família e que avisou ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira. Lembrando que ele era o nome, até onde a gente sabia, de todos os 3 nomes escolhidos por Gilberto Kassab, ele era o principal nome que deveria ser o escolhido e anunciado ainda no final de março por Gilberto Kassab para ser o candidato à presidência da República pelo PSD de dado de Gilberto Kassab. Ele anunciou então que não vai mais ficar na política, ele que não fica mais então no governo, porque não pode mais inclusive vir para o Senado, porque ele precisaria se descompatibilizar até o mês de abril. Diz que vai voltar à presidência da empresa do pai dele, das empresas de telecomunicação, de comunicação do Ratinho, do pai dele, que todo mundo conhece. Aí o Ratinho, que trabalha no SBT há anos, que é apresentador de televisão há anos, que todos nós conhecemos por apresentar os programas de TV no SBT. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Posso chamar o Felipe para a gente comentar, produção? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Felipe, muda um pouquinho o xadrez eleitoral, não muda muito a questão da polarização, porque até o Edinho Silva, que é o presidente do PT, estava dizendo agora que essa terceira pessoa, esse terceiro elemento que viria para a eleição, seria uma pequena franja. Foi até o termo que ele usou. A gente já sabe que vai ser uma eleição polarizada entre o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, e que essa terceira pessoa ela vem aí para deixar feliz aquela parcela da população que não quer nem Flávio e não quer nem o presidente Lula. O Ratinho seria essa opção do PSD, a gente já sabe que seria dos 3 candidatos do PSD, o escolhido por Gilberto Kassab, anunciado agora no final de março. Agora fica entre Caiado e Leite, que também é um dos candidatos aí de Kassab. Entre os dois, também já sabemos que Caiado é o preferido de Gilberto Kassab. Caiado, que tem essa pretensão de ser candidato à presidência da República há muitos anos. Eu que já o entrevistei por diversas vezes, entre senador e deputado, ele que já foi todos os cargos possíveis, né? Caiado tem vasta experiência aí como deputado, como senador, como governador. Já o entrevistei e ele que tem essa pretensão sim de vir como candidato à presidência da República, já falou logo lá atrás, já se mostrou como pré-candidato à presidência da República lá atrás, num evento lá na Bahia, enquanto ele estava em outro partido ainda, veio para o PSD agora a convite do Kassab. Deve ser o nome escolhido por Kassab, porque Kassab não vai abrir mão de ter esse nome à presidência da República. Agora, antes de eu passar a bola para você, Felipe, e eu queria que você falasse sobre isso também, mais importante do que ter um nome sentado no Palácio do Planalto é ter vários nomes sentados no Congresso Nacional. Porque a gente sabe que hoje, apesar de termos um presidencialismo, na prática, o que a gente vê e o que a gente vive é um semipresidencialismo. Quem comanda de fato é o Congresso Nacional. Se o presidente da República não tiver uma base forte ali dentro, ele não consegue passar projeto nenhum. Aí fica um governo inviável de se tocar. O primeiro ano do governo Lula 3, por exemplo, foi inviável, não passava nada. Então hoje, se o PSD de Kassab consegue uma base grande dentro do Congresso Nacional, ele nem precisa ter um presidente, que ele já consegue se fazer. Lembrando que nas últimas eleições o Kassab conseguiu fazer aí o maior número de prefeituras no país. Então, se ele consegue fazer esse mesmo pleito, essa mesma vitória aí dentro do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, ele está feito. Não precisa de presidente para chamar de seu.
Nira, é uma decisão que surpreende todo mundo. Ninguém imaginava que o Ratinho Júnior desistiria da pré-candidatura dele à presidência da República, até porque ele era o nome preferido do Kassab dentre o Caiado e dentre o Eduardo Leite. E, inclusive, era o mais bem cotado nas pesquisas, chegava a 7, 8%, dependendo da pesquisa, a presidência da República, e ficava em terceiro lugar. É a única pessoa, né, inclusive eu e o deles que foi na coluna dele, que falava exatamente que o Ratinho não seria candidato a governador para proteger, né, o seu sucessor, foi o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que insistiu desde o começo que o Ratinho não iria sair a presidência da República. E com toda certeza, Neila, a tal polarização das últimas pesquisas acabou empurrando o Ratinho Júnior para desistir de ser o pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Até porque o Lula, com mais de 30%, o, o Flávio Bolsonaro, com mais de 30% da intenção de voto, acabou não dando nenhuma margem à tal terceira via. Terceira via que, inclusive, né, o Kassab se colocava contra, falava que a candidatura do PSD seria uma candidatura de centro-direita, né, disputando voto e espaço com o Flávio Bolsonaro e com o centro, né, segundo o Kassab, o Brasil seria um país muito mais de centro que de direita e esquerda. Então, caiu no colo, né, atualmente, do Caiado, provavelmente para ser o candidato do PSD à presidência da República. Até porque o Kassab, nesse movimento político, não quer se comprometer nem com o PL, e nem com o PT, nem com o Bolsonaro e nem com o Lula. E a única forma dele fazer isso seria colocar o candidato à presidência da República para disputar as eleições, mesmo que ele vá perder, né? E aí o PSD tem duas opções, né? O Caiado, que sai na frente, que é o candidato do Centro-Oeste, que pode ser visto como o candidato de uma região que deu certo, né? O Brasil do Centro-Oeste é uma região que deu certo, né? Por conta do agronegócio, por conta da infraestrutura que foi estabelecida nos últimos anos e por conta do crescimento econômico graças ao agronegócio. Mas é bom lembrar que o Caiado está muito ligado também ao bolsonarismo, tanto é que sempre apoiou o Bolsonaro nos últimos anos, né? Então, ele vai disputar um espaço com o Flávio Bolsonaro. Por isso que o Gadelha, na pergunta que ele fez para o Edinho Silva, ele se colocou a situação de que provavelmente o Caiado seria muito melhor para o PT do que o Eduardo Leite, que se coloca uma pessoa de centro e que nem é nem Lula e nem Bolsonaro, o tal nem, né? E poderia disputar voto com o próprio Lula e com o próprio PT. Então, é uma decisão que surpreende, né? O Ratinho Júnior viu que o Moro, ao se colocar candidato ao governo do Paraná, chegou a 44% das intenções de voto nas pesquisas, né? O segundo colocado, Leila, é o do PDT, né, o Requião, e o terceiro colocado só com menos de 11% seria os indicados, né, os possíveis candidatos do Ratinho Júnior, que ainda não fechou ainda quem vai ser o candidato à sucessão do governo do Paraná. Então, ele vai se dedicar a fazer o sucessor, porque está vendo também que não tem nenhuma chance de disputar as eleições presidenciais pelo PSD. Mas a decisão surpreende muita gente, inclusive pegou de surpresa os aliados do Ratinho Júnior, deputado federal e deputado estadual, e pegou de surpresa o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab.